Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Leitura Lise, mais um vídeo aqui para o canal. Estamos no mês de setembro e é um mês marcado pelo combate ao suicídio, um mês que a gente discute bastante temas sobre depressão, por exemplo, estado emocional. E certamente falar sobre depressão é um dever de todos. A gente precisa desmistificar a depressão, parar de banalizá-la. Eu já falei isso várias vezes em alguns vídeos aqui desse canal. O quanto que a depressão é uma doença dolorosa, né? Uma doença da alma, potencialmente mortal. E muitas das vezes a depressão ela é uma doença silenciosa. Quantas e quantas pessoas não nos pedem socorro, né? Pedem socorro a todo instante, de diversas maneiras, e a gente acaba não percebendo. Então, entender alguns mínimos sinais, por mais que a pessoa que esteja passando pela depressão ela não consiga verbalizar isso com todas as letras, e nem entender muito bem o que está sentindo, devido ao sofrimento, a carga de tortura ser tão intensa, e é um tipo de doença que todos nós estamos sujeitos. A gente ter um pouco mais de conhecimento e conseguir perceber alguns pequenos detalhes, algumas nuances, faz com que a gente consiga ajudar mais pessoas e assim também salvar vidas. Acredito que esse também é um papel da literatura. Por isso, nesse vídeo eu estou trazendo uma lista com 5 personagens de 5 livros diferentes que tem traços de depressão. Muito embora não seja descrito no livro que o personagem tem depressão, a gente consegue perceber pelo modo de vida, o modo de narrar do personagem, que ele sim enfrenta um quadro de depressão. Então são livros que eu indico, mas atenção, eles podem conter gatilhos, mas eu indico para você ler se estiver numa fase boa da sua vida, principalmente até para te ajudar a reconhecer, a identificar, quem sabe, um amigo próximo que possa estar passando por este tipo de dor, este tipo de moléstia tão grave que é a depressão. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Aqui a gente tem uma personagem chamada Esther Greenwood. Eu já comentei sobre esse livro aqui no canal, vou deixar a resenha aqui no box de descrição. E é um livro em que vai falar do processo de enlouquecimento de uma menina, né, de uma adolescente que enfrenta um quadro depressivo muito grande. E para assustadoramente deixar este livro mais verossímil, ele é muito baseado na própria vida da autora, né? Então ela com certeza se identificava muito com a personagem, tanto que a Sylvia sofria de uma profunda e grande depressão, cometeu suicídio de uma forma terrível. O filho da Sylvia também posteriormente, né, cometeu suicídio de uma forma terrível. Então, é um livro que tem muitos gatilhos, mas o que é muito intrigante também da gente perceber é o quanto que o processo de depressão pode levar uma pessoa à loucura, né? E quando a pessoa ela está enlouquecendo, muitas das vezes ela não está percebendo isso. Aqui no livro, a Esther, ela fala, ela consegue verbalizar, a mãe consegue perceber que ela está com depressão, ela chega a frequentar alguns médicos. Não vou falar mais muita coisa sobre esse livro para vocês, que é um dos meus favoritos. Acho esse livro incrível e muito pesado e ao mesmo tempo delicado também, porque tem resenha já aqui no canal. Então conheçam esse livro. A história da Esther se parece bastante em muitos pontos com a história da Sylvia, que infelizmente teve um desfecho extremamente trágico, mas é um livro essencial para a gente entender, ou pelo menos tentar entender um pouco mais de como fica a mente de uma pessoa num estágio de depressão profunda e grave, beirando a loucura. O segundo livro que eu vou indicar para vocês também já tem resenha aqui no canal, se chama Bom Dia Tristeza, da autora Françoise Sagan, uma autora que eu amo. Esse livro, gente, ele tem sim, não só pelo título, né, muitas coisas que falam sobre depressão, mas o que eu acho mais interessante é a abordagem. Ele vai abordar a depressão sobre a perspectiva de uma jovem, sim, de uma adolescente, né, da Cecile, que está ali vivendo as suas primeiras experiências. Então as consequências dos atos inconsequentes da Cecile levaram ela a um quadro depressivo, somando também a uma vivência de luto que ela estava vivendo, né, o quanto que o luto, a orfandade impacta também e piora quadros depressivos ou desencadeia quadros depressivos, né, especialmente na fase da vida em que a Cecile estava vivendo.
Então, também um livro muito importante para a gente perceber sinais da depressão na juventude, né? Então, um livro muito sensível, livro de estreia da Françoise, que é escrito de uma maneira poeticamente impecável. Já tem resenha, vou deixar no box de descrição também. O terceiro livro que eu vou indicar para vocês também fala de um quadro de depressão, mas olha só, gente, muitos podem não concordar comigo, mas sim, eu, Paula, julgo que este personagem, por mais irritante que ele seja, porque Holden Caulfield é um dos personagens mais irritantes da literatura universal, mas eu acredito sim que se nós conseguirmos enxergar o livro com o ar de profundidade que ele merece, a gente consegue perceber que nada mais era do que um jovem também depressivo bastante, que é o livro O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Na verdade, esse livro ele é muito famoso, né? Ele tá aí na cultura pop estadunidense. Muitas pessoas odeiam esse livro, muitas pessoas amam esse livro, mas eu acredito que é um enfoque muito interessante se nós conseguirmos ler esta obra com este olhar empata pelo Holden Caulfield, a gente consegue perceber que ele é um jovem que está passando por momentos muito difíceis na vida, né? Ele é bastante exigido, ele passou pelo luto da irmã, que tudo indica muito brutal, que ele não consegue aceitar. Então ele tem atos muito inconsequentes, ele é realmente muito rebelde. Então é importante, é interessante a gente perceber que a depressão ela também pode ser sinalizada através dos atos de rebeldia dos mais jovens. Então, quando eu avaliei com essa profundidade e realizei essa leitura com esse olhar, né? Depois que eu terminei, na verdade, eu fui ter esse olhar, eu percebo o quanto que é um livro muito importante e o quanto, apesar de tão irritante ser Holden Caulfield, quem já leu deve estar me entendendo, ele é um personagem que a gente precisa ter empatia e também é sensível, né? Atrás da sua rebeldia, ele esconde muitas dores dentro de si. Então acho que é um livro muito importante para tratar também a depressão no jovem rebelde. Próximo livro que eu vou indicar para vocês é da Hilda Hilst. Eu não vou falar tanta coisa porque em breve tem resenha aqui, mas também uma mulher que está vivenciando a dor do luto e não consegue aceitar o fim, né? Ela tem muitos questionamentos a respeito da vida, a complexidade da existência, que é a Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. É uma mulher que claramente tem uma depressão profunda. A mente dela é muito perturbada por várias questões. E isso atinge bastante o modo como ela encara a vida, né? E acaba sendo um modo doentio. Quando for o momento, eu faço uma resenha desse livro aqui pro canal também. O último, mas não menos importante, talvez o mais importante, porque gerou sim muitos impactos na humanidade, foi o sofrimento do jovem Werther, né? O Werther é um personagem depressivo. Esse livro aqui provocou suicídios em massa, né? Então é um livro que induziu muita gente na época da sua publicação ao suicídio, porque o personagem é bastante depressivo. E nesse caso a sua depressão vem de uma forma passional, é por amor, um amor não correspondido, ou quem sabe em parte correspondido. Você tem que ler o livro para saber. Mas é um clássico da literatura universal, certamente muito trabalhado em diversos ambientes que tratam da temática de depressão, de suicídio. Então ele jamais poderia ficar de fora dessa lista, onde a gente está falando sobre o mês da prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo esteja muito feliz, esteja bem consigo, com a vida. E se você não estiver, eu desejo sinceramente que você encontre, que você busque ajuda e encontre a sua paz interior. Tenham grandes amigos nos seus livros, tenham confidentes nos seus livros também, porque sim, eles já me salvaram de muitos momentos tristes na minha vida. E saiba que você não está sozinho, tem muitas pessoas que passam pelo mesmo problema que você. E saiba que tem muita gente que se importa com você, que ama você. E você, sobretudo, precisa se amar. Gente, cuidem-se e enxerguem o próximo. Que esse vídeo tenha servido como uma indicação para a gente entender melhor os sinais da depressão nas pessoas, porque são personagens muito verossímeis e assim a gente consiga ajudar mais gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!